Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Chegando aqui mais uma vez, Pastor Mauro Alves, trazer mais uma aula aqui do tema que nós estamos tratando, Apologética em Foco, sempre trazendo um assunto interessante, um assunto para a nossa edificação, para a nossa eleva espiritual e para a expansão do nosso conhecimento. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quero deixar um abraço para todos os irmãos que são inscritos no nosso canal lá no YouTube, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Também os irmãos do nosso grupo de Zap, CETEMA também, Defesa da Fé. Nós queremos trazer aqui a terceira aula sobre o livro de Jó. Por que sofre o justo? É uma pergunta e é um tema muito interessante. Nós vamos trazer vários assuntos aqui sobre o livro de Jó, que é um livro científico que tem conotações escatológicas, vertentes escatológicas, profecias que ainda não se cumpriram, muitas profecias que já se cumpriram, e nós vamos trazer aqui alguns detalhes, muitas informações sobre o livro de Jó. Nós vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta para entrar no assunto. Se você ainda não se inscreveu, entra lá, CETEMA no YouTube, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Se inscreva lá, dá um like, ativa o sininho e com certeza você estará cooperando com o nosso ministério de fazer defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Roda a vinheta. Muito bem, vamos falar então agora, voltando aqui, estamos fazendo ao vivo, né? Às vezes pode ter algum barulhinho aí no fundo. Vamos ler um texto no livro de Jó, nós já demos uma introdução na aula 1 e aula 2. Você também que está aí no Facebook, se puder compartilhar esse vídeo para dar uma expandida nele, por gentileza. Mas eu quero ler aqui em Jó, capítulo 3, o verso 25 dizia assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, verso 24, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, nessa tarde, gravando aqui essa terceira aula, né, nós já falamos um pouco sobre a trama que aconteceu, o diálogo, né, o prólogo entre Deus e Satanás, como aconteceu, como que Satanás veio diante do Senhor, não exatamente no céu, né? Mas um diálogo entre Deus e Satanás, Deus lá no terceiro céu e Satanás no espaço sideral, que é o segundo céu, onde está o seu trono, onde ele está acampado, segundo Efésios capítulo 6. E aqui agora nós vamos já começar a discorrer sobre a questão do sofrimento de Jó, de tudo aquilo que ele passou, todas as mazelas que acometeram ele durante todo aquele processo doloroso, e que ele foi atacado nas 4 áreas, né? Área emocional, área financeira, área familiar e área física. Então, olha que interessante o texto que nós lemos, porque o que eu temia me veio. Então, nós podemos perguntar ou podemos asseverar aqui, Jó, ele tinha uma felicidade que a gente lê aparente, era um homem bem-sucedido, tinha família, tinha tudo, assentava-se nas praças, né? Mas a pergunta que eu faço é, será que Jó ele tinha uma felicidade medrosa? Ou será que ele era feliz mesmo antes de todo esse processo? E antes de Deus restabelecê-lo, Deus virar o cativeiro dele, como usa o termo bíblico? Porque uma coisa, irmãos, é a gente perguntar para uma pessoa assim, você está feliz? Estar feliz é uma coisa, são lampejos que a gente pode ter de felicidade. Outra coisa é perguntar, você é feliz? Será que Jó, ele tinha uma felicidade, realmente ele era feliz?
Ou será que Jó tinha lampejos de felicidade? Porque olha o que ele está dizendo, verso 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Me parece que Jó tinha um temor, era uma felicidade, talvez assim, enganosa, medrosa, né? Porque ele tinha já um temor que atormentava. Essa palavra hebraica aqui é a palavra parad, que significa pavor, medo, pânico. Então, algo incontrolável, né? Me parece um tipo de uma síndrome do pânico que ele tinha, olhando para o texto original aqui, apreensão que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa na sua vida. Às vezes nós somos atormentados, passamos por isso, sobretudo nos dias odiernos, né? Quando o emocional, o nosso emocional, a nossa estrutura emocional está cada vez mais fragilizada por esse mundo, a pressão que nós sofremos, a necessidade de resultado, né? A necessidade de metas e assim por diante. É um mundo que nós estamos vivendo. Existem duas coisas principais que eu vejo que estão fora de controle nesse mundo atual. É o câncer e as questões emocionais, né? As pessoas estão tomando cada vez mais medicamento controlado, medicamento tarja preta, estão cada vez mais fazendo terapia, os consultórios dos psiquiatras estão abalroados e as pessoas não, os psicólogos também, e as pessoas não conseguem sair desse temor, desse medo. Me parece que Jó, ele tinha esse sentimento, ele evocava esse sentimento que parece que consumia ele, né? Ele me parece que era aterrorizante. Agora, a origem desse medo, como que nós podemos definir ela aqui? Jó, ele acreditava em Deus, né, no Todo-Poderoso, como nós também cremos. Isso não nos isenta. O fato de Jesus estar no barco, como aquela passagem da tempestade, que Jesus estava no barco, não nos isenta de tempestades. O fato de Jesus estar no barco não nos isenta de tempestades, né? Então, Jó, ele tinha esse temor que o atormentava, era um temor que está nas entrelinhas aqui do texto, né? Nós podemos perceber. Me parece que talvez medo de ficar doente, né? Nós podemos inferir aqui, fazer uma inferência no texto. Então, o fato é que ele tinha aquilo que ele tinha de medo sobreveio sobre ele, né? O pastor Antônio Neves, de Mesquita, um dos maiores especialistas brasileiros no Antigo Testamento, ele denota que o medo de Jó era ocasionado pela expectativa que ele tinha do que poderia vir nos dias, né? Dos dias por virem. Então, ele tinha esse medo terrível. Depois, mais à frente, quando ele já está acometido de muita tristeza, de muita perplexidade, ele vai até pedir para Deus tirar o dia do que ele nasceu do calendário, e a Bíblia diz que ele foi atendido, né? Alguns teólogos até acreditam que poderia ser o dia 30 de fevereiro, né? Conjecturando. A Bíblia não faz essa assertiva, a Bíblia não dá essa certeza, não bate o martelo, mas a gente conjectura. Outro sim, me parece que Jó tinha um temor de ser abandonado por Deus, né? Me parece que ele tinha um medo de abandono de Deus o abandonar, né? Me parece que no próprio diálogo dele, na própria prosa dele, a gente percebe isso. Então, é interessante isso daí. Jó tinha esse temor que o Senhor pudesse abandoná-lo. E Jó não era um super-homem, como nós também não somos, e não existe super-homens, né? Grandes homens de Deus. Se a gente for estudar a vida de Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, né, que faleceu ainda bem jovem, ele, segundo a história, Spurgeon, ele sofria de gota, que é um processo muito doloroso, que ataca os ossos, as juntas, né, as articulações, principalmente ossos de ponta, como os ossos do pé, joanete, tornozelo, cotovelo, né, joelho, por causa do excesso de ácido úrico no sangue, né? Os rins não conseguem filtrar os cristais, esses descem para os ossos e traz uma dor insuportável. Naquela época, século XIX, não havia tratamento. Por isso, Spurgeon, segundo o que a gente estuda,
ele entrou numa depressão profunda, ele tinha depressão. O grande pregador, príncipe dos pregadores, segundo a história, Spurgeon, com 19 anos, já havia pregado 600 sermões, sem contar os patriarcas, os personagens bíblicos, como Asaf, né? O grande levita, o grande cantor, o grande músico, que chegou num ponto de quase se desviar por ver a prosperidade do ímpio. Elias, que se refugiou na caverna, estava depressivo, precisou que Deus tratasse a sua depressão lá no Querite, né? Quando Deus deu alimento, deu água e deu sono para ele como terapia, para ele poder melhorar, né? Restabelecer e poder caminhar até o monte de Deus, até Horebe. Então, irmãos, nós somos dotados disso, né? De fragilidades, somos seres humanos, somos pequenos, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? A felicidade de Jó me parece que era uma felicidade enganosa antes de Deus mudar o cativeiro dele. Talvez um lar sem lareira, né? De certo pensador, certo escritor, lar sem lareira. Os europeus, por exemplo, né? Que é local muito frio, eles não conseguiriam imaginar uma casa sem lareira, né? Então, segundo o que a gente sabe, exatamente a lareira foi inventada, né? Me parece que na Polônia, se eu não estou enganado, por causa das noites frias, muito frias, e as famílias se reuniam ao redor da lareira para poder estar conversando, poder estar se acalentando, porque já está provado cientificamente que quanto mais frio, mais nebuloso é o local, a cidade, o país, o índice de depressão tende a subir drasticamente. Então, me parece que a temperatura do lar de Jó, me parece que ela era fria. E eu pergunto para todos nós aqui, como está a temperatura do nosso lar? Será que está sem lareira? Né? Outro sim, o descaminho dos filhos de Jó, né? O texto sagrado fala que os filhos dele iam em dias específicos à casa dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, né? E mandavam convidar suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Então, me parece que também esses banquetes eram regados de orgias. Vamos dar uma olhada em Jó, capítulo 1, versículos 5 e 6, para relembrar o barulho ali, né? Estou gravando ao vivo aqui, não tem revestimento acústico. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículos 5 e 6. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia, aí vai começar aquela história no verso 6, né, quando o Satanás vai se apresentar. Então, me parece também que o descaminho dos filhos de Jó era algo também que temia, trazia muito temor no coração de Jó, e ele, então, realizava sacrifícios preventivos para os filhos, porque essas festas não me parece ser apenas festas onde eles se reuniam para confraternizar, me parece ter algo mais aqui, o próprio texto, a própria construção do texto, ela acaba trazendo essa ideia, denotando essa ideia. Então, irmãos, o livro de Jó, o patriarca Jó, sem dúvida nenhuma, um livro sui generis. Jó é um personagem inigualável, ele é citado por Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, como um dos grandes notáveis, dos grandes homens de Deus, o patriarca Jó, e que nós possamos estudar esse livro, olhar para esse livro com atenção, estar sempre procurando aprender um pouco mais a respeito desse livro, porque realmente tem muitas informações e muitas lições aqui para nós podermos melhorar a nossa vida espiritual, fazer uma aplicação pessoal na nossa vida, né? E poder a cada dia ter mais fidelidade diante do Senhor, buscá-lo constantemente e saber que nós estamos sujeitos a provações, a mazelas, a perplexidades aqui nesse mundo,
como esse grande homem de Deus passou, mas que depois de um tempo, Deus virou o seu cativeiro, restabeleceu, duplicou todas as coisas que ele perdeu, e nós vamos ver que apenas os filhos não foram duplicados, nós vamos dobrados, né? Nós vamos explicar por quê depois. Na próxima aula, se o Senhor permitir, nós vamos estar falando da esposa de Jó, se ela realmente era uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus, e como Jó era um homem ilhado dentro da sua própria casa, e depois nós vamos começar a falar dos amigos de Jó, que eram amigos, na verdade, mas que não tinham amizade por ele. Aí eu até para a gente pensar e refletir para a próxima aula, quantos amigos você tem? Você tem muitos amigos ou são apenas colegas? Pense nisso, vou ficando por aqui, para não deixar uma aula muito longa, nós vamos fazer aulas curtas. Encerro por aqui, prometendo, se o Senhor permitir, breve estaremos de volta. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Ele permitir. Um abraço a todos, Deus abençoe.